mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Arde, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Ó vida, ó azar. Estamos mesmo perdidos. Não é só no desenho animado que o pessimismo se faz presente. Quem é que nunca reclamou do calor? Ou porque está chovendo? Reclamou do trânsito, do vizinho, do frio e achou que tudo iria dar errado. Às vezes, a gente acorda com o pé esquerdo, mas será que vale a pena ser pessimista e se sentir preparado caso o pior aconteça? Lá atrás, na filosofia chinesa, Confúcio dizia que o pessimismo torna os homens cautelosos, enquanto o otimismo torna os homens imprudentes. Mas até que ponto o pessimismo realmente nos protege ou nos ajuda a encarar a vida e o mundo? No Bendita Hora de hoje, vamos falar sobre o limite do pessimismo, como controlar os pensamentos catastróficos em excesso e responder àquele dilema: o copo está meio vazio ou meio cheio? Fique com a gente! Sabe por que fica com a gente? Porque ele está aqui, nosso querido psicólogo Gabriel Monteiro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, padre. Boa tarde, todo mundo. Saudade aí de todos. Faz tempo, hein, cara? Faz tempo. E aí, manda bem o rapaz aqui, não tem pra ninguém, não. Ô, Gabriel, o tema hoje é pessimismo. Como que a psicologia trabalha esse termo do pessimismo? Até que ponto o pessimismo, se é que nós podemos dizer, ele tem alguma coisa positiva? É bom você ter alguns tipos de cautelas, onde você usa um pouco dessa categoria ou não? Fala um pouquinho para nós. Legal. Na verdade, o pessimismo, de forma geral, ele não é bom nem ruim. Depende muito do quando você vai para algum extremo, né? Tá. Então, assim, eu trabalho muito o desenvolvimento do otimismo dentro do meu consultório. Mas também o otimismo demais é prejudicial, porque você perde também o senso de entendimento e planejamento de uma situação ou outra, né? Então, o pessimismo, se a gente for pegar lá atrás, né, há milhões de anos atrás, né, ou há milhares de anos atrás, quando a gente sobreviveu, né, a gente passou por várias etapas do mundo, porque a gente tinha cautela, a gente tinha esse pensamento mais pessimista de, opa, eu não posso andar por aqui, eu não posso ir por ali, senão eu morro, senão um bicho me pega. Sim. Então, essa parte é importante de entender que, sim, o pessimismo, em alguns momentos, ele é válido. A gente sempre tem pensamentos negativos a respeito de alguma coisa. Geralmente, alguma coisa que aconteceu, um evento negativo que aconteceu, que a gente passa, a gente tem uma tendência natural a começar a refletir de forma negativa sobre aquilo. O grande problema é quando isso fica frequente e exagerado. E aí não é só um evento que me causou aquilo, mas é todo evento que eu entendo que vai acontecer ou que me oferecem para fazer alguma coisa, eu acho que vai dar errado, eu acho que eu não sou capaz de fazer. Isso já pode ser dito como um transtorno, caso isso comece a acontecer, ao contrário, muitas vezes e quase sempre. Pode ser um tipo de um transtorno? Na verdade, a gente não chama de transtorno, mas assim, a pessoa que ela é pessimista de uma forma exagerada ou frequente, a gente tem que começar a reparar e entender por quê. Porque isso pode estar relacionado ou pode aprofundar sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, né? Sim. Então a pessoa ela começa a ficar tóxica para ela e para os outros na volta dela. Por quê? Cara, ninguém aguenta muito tempo uma pessoa só falando desgraça, uma pessoa só com pensamentos catastróficos, né? Então uma coisa está ligada com a outra. Talvez a pessoa que tem esse hábito toda hora de pessimismo pode ser uma fuga de responsabilidades, pode ser porque ela realmente não se sente capaz, e aí entra um pouco no que você está falando, pode se transformar já numa questão que precisa ser tratada. Exato, porque assim, dos sintomas característicos do pessimismo é a pessoa não ter autoconfiança, ela ter uma autoestima baixa, né? Ela muito provavelmente ter passado por situações negativas quando era menor, né? E aí ela vai, ao longo do tempo, entendendo que aquilo é o padrão da vida dela. Perfeito. Então, ela tem uma característica também de, assim, tudo que é negativo perdura. E tudo que é positivo na vida dela passa voando. É rápido. Porque ou é
uma sorte que não vai voltar mais. Então ela tem esse entendimento. Por quê? Porque ela foge de responsabilidade, né? Quando ela é pessimista, o que acontece? Ela fica muito na zona de conformidade, né? Então ela não vai atrás, ela não se desenvolve, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, né, padre? Mas vamos voltar aqui com o nosso grande psicólogo, que não tem pra ninguém. Padre, eu gosto demais dele aqui. Tá com saudade de sua mesmo, viu, Gabriel? Verdade, cara. Ô, Gabriel, temos algum VT agora para mostrar para ele? Gabriel, eu comentei aqui bem no finalzinho que a gente, às vezes, quando é molecão, eu, por exemplo, eu pegava o carro do meu pai, eu gostava de acelerar muito, muito. Só que aí depois vai passando o tempo, e principalmente quem tem filhos depois, não é o meu caso, a pessoa fica mais cautelosa. Isso pode se muita gente pode confundir isso como pessimismo, né? Ah, você não quer fazer mais isso, você já não quer correr mais, você já não quer mais jogar futebol. Não é isso, a gente também tem que ter a prudência de certas coisas, aquilo que você começou a falar. Às vezes as pessoas podem confundir mesmo a questão da prudência. Agora eu já estou pensando diferente, eu era muito imprudente e por isso às vezes eu fazia coisas assim, sempre achando no máximo que aquilo tudo eu poderia fazer e que nada ia acontecer contra mim. Isso é muito comum, padre, com adolescentes principalmente, né? Adolescentes, jovens, adultos, assim, eles têm esse entendimento de que são super-heróis, né? Que nada vai acontecer com eles, que eles podem fazer tudo. Que aí acaba entrando naquilo que eu falei do extremo, né? Do otimismo extremo, de achar que, não, com ele não acontece nada. Só que, por exemplo, no pessimismo, a prudência ela é totalmente diferente da pessoa pessimista. Por quê? Um cara prudente, ele vai escolher melhor o que ele faz e vai projetar, planejar melhor o que ele faz, né? Sim. Mas isso não vai impedir ele de fazer de uma melhor forma aquilo, né? E de conseguir prosseguir na vida e melhorar na vida. O pessimista, ele começa a se fechar. Então, às vezes tem uma oportunidade de ele melhorar no trabalho, às vezes ele está num relacionamento e tem uma possibilidade de casar, por exemplo, e ele acha que vai dar errado, que não, casar não é para ele, não, todos os casamentos dão errado, e ele começa sempre a achar o lado ruim. O que acontece muito com o pessimista é que ele cria um filtro cerebral de ele só ver o lado negativo das coisas, ou então de ver o lado positivo como uma coisa muito superficial. Tá. Então ele não valida aquilo como algo... Sem entrar na questão política, talvez essas incertezas de mudanças governamentais no nosso país, a gente percebe que muitos brasileiros estão pessimistas, outros otimistas. Mas existem muitos que estão pessimistas, porque não conseguem enxergar na atual conjuntura alguma coisa que tem valor, uma solução. Exato. É uma coisa que acho que é um exemplo que vem muito nesse questão. É isso, né? porque aí a pessoa... Só que ela está num estado pessimista de acordo com um evento causador daquele entendimento para ela, né? Então, aquilo ainda é um estado pessimista, ela não é uma pessoa pessimista, ou seja... Isso é importante, ela está num estado... Exato. Pessimista. Que é um momento. E aí momento. o que a gente faz, por exemplo, que é muito importante dentro de um tratamento psicológico? É entender que esses momentos de pessimismo fazem parte da vida, né? O pensamento mais negativo e tal. É até comum. É até comum. Agora, o que não pode, o que a gente tem que trabalhar sempre é quanto tempo isso vai perdurar na tua cabeça. Né? O quanto tempo isso vai te machucar internamente. Perfeito. Quanto tempo isso vai ficar tóxico dentro de você. Então, a ideia é, eu senti algo que me trouxe um pensamento pessimista, tá, qual é a solução possível? O que eu posso... Ah, mas eu não consigo enxergar uma luz no fim. Sempre tem opções. O que a gente tem que fazer é começar a buscar elas em vez de ficar só rolando na dor, só rolando no problema. Né? Na psicologia, quando a pessoa percebe que a pessoa realmente não é apenas um período, ela é pessimista, o caminho seria esse, você tratar com uma conversa falando, olha, vamos tentar achar algumas luzes no meio de tudo aquilo que você está vendo, que não vai dar certo. Tem dentro de um processo, e isso a gente recebe bastante, né, em consultórios, dentro de processos quando a pessoa está muito pessimista, muito triste, o que a gente faz, né? Primeiro é entender o contexto dela, entender a vida dela, como é que está acontecendo e tal. Segundo é entender se ela é assim já há algum tempo, ou se é um momento específico. Perfeito. Então, se é um momento específico, a gente vai trabalhar aquele momento de entender, tá, vamos ver os outros lados, vamos tentar enxergar de fora isso e tal, e vai trabalhando.
quando a pessoa já está no momento mais pessimista mesmo, de não só um momento, mas durante um bom tempo, o que a gente tem que fazer é aplicar outras ferramentas psicológicas. Por exemplo, trabalhar nela um entendimento de gratidão, né? Dela conseguir ser grata pelo que ela tem, conseguir comemorar pequenas vitórias, porque é difícil ela enxergar o longe, né? Então a gente tem que começar a enxergar. Então a gente vai, ao longo do tempo, passo a passo, construindo esse processo mais positivo. Positivo. Né? Nós temos aí uma pessoa que é o Giovanni Marrachini, né? Ele fala, boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber como o pessimismo na família pode afetar as crianças. Tive pais pessimistas e cresci com dificuldade de acreditar em mim. Agradecemos aí o Giovanni para colocar isso, né? É muito interessante que ele colocou, né, Gabriel? Interessante e, infelizmente, real. Verdade, né? É real. Por quê? Porque as crianças, de uma forma ou de outra, elas se concentram muito no que os pais fazem, elas pegam muito o entendimento, o exemplo do que os pais fazem e falam, né? Então imagina, se os pais são pessimistas, imagina só o quanto eles devem falar mal de tudo que acontece na vida deles. Então o círculo familiar ali, a conversa é sempre coisas negativas. E muito provavelmente eles não devem dar nem a devida atenção e a valorização para a própria criança. Ah, ele não consegue fazer isso, né? Ah, não faz aquilo não porque não vai dar certo, né? Então, o que isso acontece? Vai fazendo com que a criança entenda que esse é o padrão de mundo, que o mundo é ruim, que o mundo não vai dar certo para ela. É o que aconteceu com o Giovanni. Entendeu? Que coisa. E aí ele vai crescendo. Só que assim, Giovanni, o legal e o bacana é que assim, tem solução. Tem como você virar esse jogo, né? Porque você foi meio que construído dessa forma, mas a sua essência não é essa. Então a gente precisa trabalhar para criar e desenvolver essa essência dentro de você. Eu gostaria que você aproveitasse então, dentro do seu conhecimento, uma palavra final para nós sobre esse tema, né? Que eu acho que você acha que vai engrandecer ainda mais para ajudar muitas pessoas que vêm raspando nesse caminho aí. Legal. Pessimismo, ele tem uma questão que é muito importante, que a gente sempre acha no outro, que é o desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido de uma forma bem simples? É o entendimento de que não há o que eu faça, eu não vou conseguir algo melhor do que aquilo, né? Então, houve vários estudos científicos mostrando, né, fazendo testes, para mostrar que isso é uma característica que a gente acaba aprendendo realmente, a ficar desamparado. E aí a gente acaba desistindo das coisas. Então, o pessimismo entende bem. O pessimismo, de uma forma geral, ao longo do tempo, em uma coisa ou outra, em um evento ou outro, faz parte, está tudo certo, não tem problema nenhum. A grande questão é você conseguir modificar esse pensamento o mais rápido possível para você ter uma vida cada vez melhor. Agora, quem está num processo de pessimismo mais grave, mais longo, né, por um tempo maior, o que eu peço para você é, cara, começa a ver, começa a se entender e começa a, primeiro, pensar nas suas emoções. Quando você está num momento mais tranquilo, começa a refletir, cara, por que eu pensei tão negativamente sobre aquele evento? Né? E começa a pensar, não existiria uma outra forma de eu pensar naquele evento específico? E uma outra coisa que é muito importante, você tem que se dar mais valor. Você tem que começar a vibrar com pequenas coisas que você faz. Verdade. E dar mais atenção realmente a quem importa, que é você mesmo e as pessoas que estão à sua volta. Então, quanto mais você se amparar por essas pessoas que querem o seu bem, mais você vai perceber o quanto você pode evoluir na sua vida. Gabriel Monteiro, maravilhoso. Olha, minha gente, nós agradecemos a Deus por mais uma vez você estar aqui. Quero você no próximo tema nosso, porque você é muito bom, super competente. Gabriel, Deus abençoe você, Obrigado, viu? Obrigado, Padre. Obrigado. Amém. Tchau, tchau, gente. Olha, gente, eu quero encerrar aqui esse bloco com uma bela homenagem que a produção preparou pelos 469 anos da cidade de São Paulo, que será completado amanhã, hein, dia 25. Dá uma olhada aí. A terra da garoa, a cidade que nunca dorme, a selva de pedra. São Paulo recebe diversos apelidos por todo o Brasil. A maior cidade do país, com mais de 12 milhões de habitantes, que acolhe pessoas de todo o Brasil e do mundo, completa 469 anos no próximo dia 25. E algumas curiosidades e manias dos paulistanos continuam até hoje.
como pedir um pão na chapa com um pingado na padaria, caminhar no Parque do Ibirapuera aos domingos, se deliciar com uma bela massa ou uma pizza no famoso bairro do Bexiga, caminhar pela imponente Avenida Paulista, saborear um belo sanduíche de mortadela no Mercado Municipal ou ainda fazer aquelas comprinhas na 25 de março. São Paulo é um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, segundo o site cidadedesaopaulo.com, com cerca de 14 milhões de turistas ao ano. E também os mais de 12 mil restaurantes e diversos tipos de culinária dão a São Paulo o título de capital gastronômica. E quem nunca pegou as 4 estações do ano no mesmo dia em São Paulo, não pode dizer que aproveitou tudo que a cidade tem para oferecer. E por último, mas não menos importante, a cidade dos enigmas. Você já parou para se perguntar por que a Estação Paulista é na Rua da Consolação e a Estação da Consolação é na Avenida Paulista? Essa é a cidade de São Paulo, cheia de movimentos, questões, raças, povos e muita gente que é apaixonada. Por isso fica aqui o nosso parabéns a essa grande metrópole.